Pessoal, então vamos começar a falar de análise espacial fazendo uma pequena introdução sobre o tema, que tipo de dados a gente vai lidar, com que tipo de situações a gente vai lidar. Então, eu montei aqui alguns slides que vão ficar disponíveis no meu site para vocês poderem acompanhar, né? Então, análise espacial, primeiramente, a gente tem que pensar na motivação para estudar a análise espacial. Se a gente não levar em conta o padrão espacial, ou seja, onde estão localizadas as nossas observações, o que ia acontecer? Então, eu tenho aqui um caso em que eu tenho, por exemplo, alguma variável sendo analisada e aí os valores dela, quanto mais escuro, por exemplo, maior a quantidade. Por exemplo, a renda. Quanto mais escuro, maior a renda dessas pessoas, quanto mais claro, menor a renda. Aí, o que acontece aqui? Por exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas que têm a renda mais alta. Nessa configuração aqui, eu também tenho 6 pessoas com a renda mais alta. Aqui eu tenho 3, não importa, mas eu acho que 6 também, pessoas com a renda logo abaixo da mais alta. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são 8. 8 com a renda imediatamente inferior à mais alta. E assim por diante. Então, aqui eu tenho a mesma quantidade de observações em cada categoria que eu tenho nesse outro mapa aqui. Se eu fosse fazer uma análise tradicional, por exemplo, calcular a média, mediana ou fazer algum outro tipo de análise, as duas configurações dariam os mesmos resultados, porque eu não estou levando em conta onde estão localizadas essas observações. Quando a gente usa análise espacial, a gente leva em conta onde estão essas observações. Então, o que acontece aqui? Parece que essa distribuição é um tanto dispersa, parece ser aleatória. Eu tenho pessoas com renda mais alta distribuídas pelo mapa inteiro, com essa renda um pouco mais baixa do que a mais alta e assim por diante. E aqui, o que parece acontecer? Parece que eu tenho renda mais alta concentrada aqui, ó, no canto superior esquerdo, e renda mais baixa considerada localizada no canto inferior direito. Então, se eu fosse levar em conta a localização desses pontos, com certeza essa configuração seria diferente dessa. E aí, levando em conta os conhecimentos que a gente vai ter na disciplina, a gente vai ver que isso aqui seria ausência de autocorrelação espacial e aqui eu tenho presença de autocorrelação espacial. Então, parece que ter renda mais alta influencia os vizinhos, que aí essas observações que têm valores mais altos tendem a ter vizinhos também com valores mais altos. E as observações que têm valores mais baixos tendem a ter vizinhos com valores mais baixos. Então, existe uma correlação espacial. Então, a gente chama de clusters aqui, que aí são esses clusters espaciais, concentrações de valores altos aqui e de valores baixos aqui. Então, é basicamente essa a motivação, que aí a gente, incluindo essa informação da posição das observações no mapa, a gente consegue ter uma visão a mais nessa análise de dados. Por exemplo, aqui eu tenho o mapa dos Estados Unidos aqui. E aí não é dos Estados Unidos inteiro, é só do Texas à Flórida. O que acontece aqui? Nesse mapa eu estou mostrando domicílios chefiados por mulheres. Quanto mais escuro, mais domicílios chefiados por mulheres eu tenho. Quanto mais claro, menos domicílios. O que está acontecendo aqui? Parece haver uma concentração em alguma região? Visualmente parece que sim, né? Parece que tem uma concentração maior aqui na porção leste e inferior de domicílios chefiados por mulheres. E menor concentração aqui na parte oeste, superior e também inferior. Se eu pegasse esses valores aqui e fizesse um sorteio aleatório, atribuindo esses valores altos, valores baixos em posições aleatórias, eu teria algo como isso aqui, que aí seria a ausência de correlação espacial, autocorrelação espacial. Então, aqui,
parece haver autocorrelação espacial, né? A presença desses clusters aqui de influência, valores altos perto de valores altos, valores baixos perto de valores baixos, aqui também, né? Valores baixos concentrados, e aqui parece não haver autocorrelação espacial. Então, isso aqui é a realidade, isso aqui é se não houvesse autocorrelação espacial. Então, é uma informação relevante, né, para a gente estudar, por exemplo, políticas públicas, né? Se a gente vai, alguma política pública vai ser adotada, é importante saber onde que ela deve ser adotada. Será que no país inteiro? Será que uma parte do país? Em que regiões? Então, essa análise espacial é muito importante nesse sentido. Então, o que a gente precisa para fazer a análise espacial? Primeiro, a gente consegue mostrar padrões interessantes fazendo esses mapas aqui. Então, a gente consegue visualmente saber esses padrões. Quando a gente vai para a análise exploratória de dados espaciais, que é um termo que a gente vai usar muito, que é a ED, o que ela vai fazer? Ela vai encontrar esses padrões por meio da estatística que a gente vai utilizar, que vai ser principalmente o I-de-Moran. Então, essa estatística vai permitir que a gente teste se existe ou não existe autocorrelação espacial. Então, aqui, ó, parece haver essa influência dos valores altos e dos valores baixos, fazendo com que seus vizinhos também tenham valores parecidos. Mas aí a gente vai usar uma estatística para verificar se essa autocorrelação existe ou não. Existe também a parte de modelagem espacial. A gente não vai ver aqui na disciplina, que é uma parte mais à frente, que aí a gente tenta explicar esses padrões. Aí seria ir atrás de outras variáveis que expliquem por que tem uma concentração de domicílios chefiados por mulheres aqui e não tem essa concentração aqui e aqui, por exemplo. Então, a gente vai além, né? A gente vai fazer uma modelagem parecida com o que a gente faz na regressão. Só que aí a gente não vai ver porque essa parte aqui de visualizar e analisar, fazer a ED, já demanda bastante tempo. E aí já permite que a gente encontre mapas, calcule os valores do I-de-Moran, global, local. Então, essa parte aqui já é bastante interessante, já dá bastante ferramentas para a gente fazer essas análises. Então, como eu falei, a gente vai ter um teste para essa autocorrelação espacial. O teste é um teste de hipóteses, como a gente vê na estatística. E aí, a nossa hipótese nula é de que não tem padrão espacial. Então, a nossa hipótese nula seria algo assim, ó, não tem um padrão, que seria isso aqui, ó. Então, H0 é que não tem padrão espacial. Se a gente rejeitar H0, se o nosso valor P for baixo, né, a gente vai rejeitar H0, tem evidência de que há alguma estrutura espacial. Então, há autocorrelação espacial. Então, se a gente rejeitar H0, a gente fica com H1, de que existe um padrão espacial. Então, se existir o padrão espacial, aí a gente vai ter que ir atrás de investigar melhor esse padrão, como é que ele acontece. O que quer dizer aleatoriedade espacial? Que é isso aqui que eu coloquei na H0, né? Que é essa ausência de ter um padrão. Então, essa aleatoriedade espacial é que o padrão espacial observado tem a mesma probabilidade de ocorrer que qualquer outro padrão. Então, o valor de uma variável de um local não depende do valor dessa variável nos outros locais. Então, isso aqui, ó, demonstra isso, que aí eu tenho um valor alto perto de um valor muito baixo, perto de um valor médio. Então, os valores não estão autocorrelacionados. Eu tenho um padrão aleatório. Então, é isso que a gente vai testar. Então, o que eu estou falando aqui, ó, que qualquer padrão poderia ocorrer quando há aleatoriedade, o que eu estou querendo dizer? Que eu tenho um determinado local que apresenta um determinado valor da variável. Eu tenho outro local com outro valor. Então, o que poderia acontecer é que esses valores aqui poderiam estar em qualquer um desses locais, porque não existe um padrão, né?
Eu coloquei aqui que é difícil a gente obter a distribuição dos valores quando a gente está nesse caso de aleatoriedade espacial. E aí o que acontece é que quando a gente tem o teste de hipótese, a gente precisa de uma distribuição estatística, né, para fazer um teste de hipóteses. E aí, no caso do I de Morin, tem duas possibilidades que depois eu vou detalhar muito bem. Que ou a gente utiliza a distribuição normal, ou a gente simula uma distribuição com base nos dados que a gente tem. E aí essa parte aí, essa segunda opção é muito mais utilizada, porque a gente assumir a normalidade dos dados é bem difícil, né? A maioria das vezes é difícil a gente assumir que existe normalidade dos dados, que os dados seguem uma distribuição normal. Mas a gente simular que tem aleatoriedade nos dados é fácil, a gente consegue obter isso, né? Que seria essa mistura e pegar essas observações aqui e embaralhar todas. A gente consegue fazer isso computacionalmente. Então a gente usa a forma computacional, fazendo permutações aleatórias. Uma coisa que eu queria comentar com vocês, que aparece em muitos artigos, é a primeira lei da geografia de Tobler, que fala o quê? Que tudo vai depender de tudo, mas que coisas mais próximas dependem mais. Que aí o que está querendo dizer isso? Que as observações que estão próximas entre si, elas tendem a se parecer mais do que coisas que estão distantes. Isso aí vale para muita coisa. Por exemplo, se vocês pensarem em termos de vegetação, quando a gente está mais ao sul, a gente tende a ter mais árvores, né? Árvores frondosas, muita mata. E aí a gente tem toda uma região que tem essa característica parecida. E à medida que a gente vai subindo no Brasil em direção à região Nordeste, por exemplo, essa quantidade de mata, né, de árvores grandes e frondosas, vai diminuindo, principalmente por causa do clima. Então, as cidades que são próximas entre si tendem a ter uma vegetação mais parecida do que as outras que estão mais distantes, à medida que a gente vai se distanciando mais. Então, acho que nesse ponto aqui fica mais claro. Aí eu vou para um caso que depois a gente vai ver com mais detalhes, obviamente, né? Que aí a gente vai testar H0 de que não tem autocorrelação espacial. Então, o que eu estou falando aqui? Se H0 for rejeitada, então quer dizer, se tem algum padrão espacial, pode ser que essa autocorrelação seja positiva ou negativa. A autocorrelação positiva é o que a gente chama de clusters espaciais, que aí os valores parecidos próximos acontecem mais vezes, que seria mais ou menos esse caso aqui, né? Que os padrões parecidos são esses aqui, ó. Alto perto de alto, né? Todos esses vermelhos e laranjas, e baixo perto de baixo, que seriam esses mais claros aqui. Só que pode haver uma predominância de autocorrelação negativa, que é o que a gente chama de outlier espacial, que aí a gente tem valores diferentes próximos, que não é o caso aqui, mas seria, por exemplo, eu ter aqui, ó, eu tenho um valor alto, um valor escuro, próximo de valores baixos, que são os valores claros. Então, isso aqui seria um outlier espacial, que aí é um alto com vizinhos de valor baixo. Aqui, por exemplo, eu tenho um outlier também. Aqui, só que é um outlier ao contrário, um valor baixo e os vizinhos tendem a ter valores altos. Então, eu posso ter clusters, que são esses conjuntos de valores altos ou baixos, né? Aqui são clusters e aqui também são clusters. E quando eu tenho valores que são o que a gente chama de outliers espaciais, aí eu tenho os valores que são discrepantes em relação aos seus vizinhos. Uma coisa para chamar atenção é em relação à autocorrelação ser positiva ou negativa. O que acontece? Quando a gente fala em séries temporais, análise multivariada, quando a gente fala em correlação,
A gente tem correlação positiva quando as variáveis andam juntas e negativa quando uma aumenta, a outra diminui. Na análise espacial não é bem assim, né? Elas não são ideias opostas. Por exemplo, autocorrelação espacial positiva, que são os clusters, o que quer dizer? Que valores altos tendem a estar próximos de valores altos e valores baixos tendem a estar próximos de valores baixos. Aqui seria um caso extremo de autocorrelação espacial negativa, que aí valores altos tendem a estar próximos de valores baixos. Então, eu tenho esse tipo de configuração aqui. Já a aleatoriedade espacial, quando eu tenho, não existe autocorrelação espacial, aí eu tenho um padrão desse jeito, às vezes alto perto de alto, às vezes alto perto de baixo. Então, tem uma configuração aleatória. Então, às vezes, a gente tende a pensar que situações desse jeito aqui seria o que a gente chama de ausência de autocorrelação, mas não é. A ausência de autocorrelação seria isso aqui. Alto perto de alto, alto perto de baixo, baixo perto de alto, baixo perto de baixo. Então, tem várias coisas acontecendo. E aqui, sempre alto perto de baixo, baixo perto de alto. Então, existe essa diferença aqui, que em outras situações estatísticas seria considerada isso aqui como aleatoriedade, e não esse caso aqui do meio. Aqui, por exemplo, ó, nesses mapas aqui, está sendo mostrado, em alguns momentos, mais aleatoriedade e, em outros momentos, maior agrupamento. Onde parece ter maior aleatoriedade e onde parece ter maior agrupamento, maior presença de clusters, por exemplo. Então, vejam aqui, ó. Aqui parece haver maior aleatoriedade, né? Aquilo que eu falei. Baixo perto de alto, médio perto de alto, alto perto de médio e assim por diante. E aqui eu tenho maior agrupamento possível, né? Muitos altos próximos e muitos baixos próximos. Então, seria mais ou menos essa ideia aqui para a gente começar a visualizar. Aqui eu tenho um outro exemplo aqui com a mesma situação daquele caso dos domicílios chefiados por mulheres. Aqui eu tenho a distribuição espacial de negros no sul dos Estados Unidos. Isso aqui são dados do censo de 2000. Essa distribuição, ela parece ser aleatória ou não? Parece haver uma concentração de negros em algum ponto do mapa. E nesse caso aqui, que aí eu estou mostrando aqui a taxa de nascimentos, né, de crianças para meninas de 15 a 17 anos. Parece haver uma concentração espacial? Então, aqui, parece haver? Será que no centro e na parte leste tende a ter uma maior concentração de negros nessas regiões? E aqui, será que tem maior concentração aqui no sul de adolescentes grávidas? Uma coisa que a gente pode ser enganado também é que aqui eu tenho regiões muito menores do que aqui, por exemplo, que são os condados, né, lá dos Estados Unidos. Aqui eu tenho os condados são muito maiores geograficamente do que os da parte leste aqui. Então, isso às vezes pode enganar a gente. Então, será que isso aqui tem concentração mais no sul? Será? Então, por curiosidade, isso aqui seria o LISA, que é o que a gente chama aí de Moran local, que mostra para gente onde tem maior concentração de valores alto, alto, baixo, baixo, né? Então, valores altos perto de valores altos, baixo, baixo, valores baixos perto de valores baixos, que seriam os clusters. Então, aqui, ó, vermelho é alto, alto, azul é baixo, baixo. O azul claro é baixo, circundado por valores altos, e o laranja alto, circundado por valores baixos. Então, o que acontece? Esse mapa aqui, ele só mostra para a gente os valores significativos em relação ao I de Moran local.
Então, olha, aqui eu tenho todos os valores observados. Então, ó, nos amarelo claro aqui, quer dizer que eu tenho de 0 a 93 nascimentos por 1.000 adolescentes entre 15 e 17 anos. Aqui no laranja, entre 94 e 152, até esses valores mais altos aqui. Então, aqui eu tenho todos os pontos com valores, porque ele está mostrando a situação real. Já aqui, ele só vai mostrar para mim os que foram significativos. Então, ele está falando, ó, que aqui eu tenho uma concentração de baixo-baixo, que era o que parecia que acontecia. Aqui também existe uns clusters baixo-baixo. E aí, no sul, eu tenho uma concentração de alto-alto. Só que lembra, aqui ó, os valores, as regiões eram maiores e aqui menores. E aí ficou parecendo que o sul inteiro tinham valores alto-alto, né? Tendia a ter esses clusters espaciais. Só que na verdade significativo foi só aqui na parte leste-sul, né? Então seria sudeste. Então apenas no sudeste que eu tenho uma concentração alta de adolescentes grávidas. E alguns pontos aqui, ó, alto-baixo, que seriam esses outliers espaciais, que aí são valores altos, né? Aqui nesses pontos tem muitas adolescentes grávidas, só que os vizinhos tendem a ter poucas adolescentes grávidas. Então seria mais ou menos essa visão que a gente tem. Já os outliers de baixo circundados por altos, eu já tenho menos, que são esses roxinhos aqui. Então, às vezes, o que a gente vê aqui não é significativamente considerado, certo? Aqui eu coloquei algumas informações sobre o valor P, mas eu vou deixar para explicar isso depois, para não ficar muita informação agora na primeira aula. Mas é só para a gente imaginar que o valor P a gente vai obter a partir de uma distribuição dos valores do Z de Moran que a gente vai ter, e aí a gente vai rejeitar a H0, que é a de aleatoriedade espacial, se eu tiver um valor P pequeno. E aí depois eu vou explicar melhor isso. E aqui eu tenho algumas estatísticas que vão ser usadas para obter esses valores para a gente tomar decisão sobre H0. E aí, como eu falei, é mais usada aí de Moran, que aí usa produto cruzado, que quer dizer o quê? Que a gente vai multiplicar o valor da variável na sua localidade pelo valor do seu vizinho. Então, a gente vai ver isso também no cálculo do I de Moran. Então, por enquanto é isso, assim, é só para sentir como que é a disciplina, que tipo de coisas que a gente vai lidar, o que envolve a análise exploratória espacial. E aí, nos próximos vídeos, eu vou explicar melhor como que a gente vai fazer toda essa análise, como que a gente vai tirar nossas conclusões. Então é isso. Essa primeira parte é para dar uma ideia geral mesmo.